Bom dia, graça e paz. Aqui quem fala é o missionário Sano Cunha, né? Mais um vídeo, né? Gravando aqui para que as pessoas possam ouvir um pouco da palavra de Deus, né? E sempre como eu digo, que pegue a sua Bíblia e acompanhe, né? Lê se realmente o que eu estou dizendo aqui está na Bíblia, né? Procure para que você não seja enganado, né? É o que eu te peço nessa manhã. Então, graça e paz. Eu quero te dizer, querido, que tudo que está na Bíblia, querido, é para nos dar direção, né? Quero te provar agora na Bíblia aqui. Então, quero que você abra a sua Bíblia aí. 2 Timóteo 3:16. Amém? Veja o que diz aqui a palavra. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Que palavra, né, querido? Então, tudo isso a Bíblia, para tudo isso a Bíblia serve, querido. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa de viver. Então é tremendo, né, querido? Tudo está aqui, né? Tudo. Então, quer mais que o Espírito Santo fala ao teu coração, querido? Isso aí para a palavra de Deus, né? Aqui diz, né? Quando a gente lê esse versículo aqui, né? 2 Timóteo, né? 3:16, né? Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, não é pelo homem, por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa de viver. Procure na sua Bíblia aí, tenho certeza que está na tua Bíblia também. 2 Timóteo 3:16. Então vamos adiante. Eu queria, nessa manhã, mostrar para você, querido, que a gente que diz que tem o Espírito Santo no nosso coração, né, que Jesus é conosco, a gente precisa, querido, amar todos. Indiferente, querido, da classe social, indiferente da situação da pessoa, diferente da crença, querido. A gente precisa amar essas pessoas. Talvez elas não tiveram a oportunidade de conhecer profundamente Jesus. Talvez um desses culpados é você mesmo, que não apresentou Jesus verdadeiro com toda a autoridade para essa pessoa. Convicta, né? Convicta de quem é Jesus na tua vida, né? Tá bom, queridos? Então, graças a Deus, eu quero estar lendo mais uma passagem aqui para você. Então, a gente viu aqui que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa de viver. Então, tudo isso é tremendo, né, queridos? Então, vamos adiante. Como amar as pessoas que não querem Deus? Por um motivo ou outro foram magoadas, talvez, né, em determinados lugares aí, e foram para buscar a solução e foram mais, né, machucadas ainda. Então elas ficam com uma mágoa no coração. Passando o ônibus aqui, vai na frente de casa, ele dá um baita barulhão, mas glória a Deus por isso. Vamos lá. Eu quero estar lendo para vocês 2 Timóteo também, 2:24 e 26, né? Como devemos amar as pessoas, né? Vamos lá. Como a gente tem que fazer com todas as pessoas, queridas? Indiferente, querido. Indiferente. O servo do Senhor não deve andar brigando. Olha só. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre
bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Tá vendo, querido? Quem prendeu essas pessoas? O diabo, para fazer com as pessoas o que ele quer. E é verdade, querido. Então a gente tem que ter paciência, né? A gente não pode sair brigando por aí. A gente tem que apresentar Jesus às pessoas, né? E o Espírito Santo com certeza vai entrar no coração dela e vai convencer ela, né, que ela está errada, que ela precisa admitir na vida dela que o único Senhor e Salvador da vida dela é Jesus, Jesus que pagou o preço por ele, né? A pessoa precisa estar convicta disso, né? Quando a pessoa estiver convicta disso, ela vai começar a analisar: gente, eu nunca vi um amor igual a esse. Um pai dá um filho por mim, mesmo sendo falho e pecador, né, queridos? Isso é tremendo. Então o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e virem a conhecer a verdade. Tem muitas pessoas aí que não conhecem a verdade, né? Mas a gente tem que ter calma para que eles venham a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão das armadilhas do diabo, que os prendeu para fazer com que ele quer. Então, queridos, é forte isso aqui, né? Então, hoje a gente vai dar uma passeada na Bíblia aqui, porque é importante, é a palavra que liberta, e eu quero te mostrar através da palavra. Então, amar o teu próximo, né, querido? Tu amar, que nem a gente falou, amar as pessoas que te amam é simples, é fácil, mas amar aquelas pessoas, querido, que não estão nem aí. Hoje a gente vê que as pessoas amam aqueles que estão dentro da congregação com eles. Então, o grupinho se amam quando estão juntos. E aí eu estava vendo assim, o ministério de Jesus, né, dos apóstolos, foi todos ministrar em casas, né, na rua, e foi esse o exemplo que ele deu para a gente seguir, né? Porque, queridos, dentro desses templos, né, aí, as pessoas não se dão uns com as outras, queridos, mas lá dentro é uma falsidade, bate nas costas: irmão, eu te amo, eu te amo. E aí a gente entende por que as pessoas não se reúnem mais nas casas, porque não se dão uns com os outros, queridos. Lá dentro se suportam, lá dentro eles botam a roupa de crente e vão, né? Mas aí tu entrar na casa, tu convida: vamos lá na casa. Mas lá não posso ir, não me dou com fulano. Querido, que crente, que cristão que é esse? Onde é que está esse amor, né? Então, por isso, querido, o nosso propósito é ministrar nas casas, né? É se reunir nas casas, é mostrar que as pessoas precisam se amar, queridos, né? Precisam se amar. Hoje elas querem amar a Deus, mas não amam as pessoas, não tem como, querido. E a gente já viu isso diversas vezes, está na palavra de Deus. Então vamos adiante. Efésios 6. Vamos para Efésios 6. Dá um pulinho aqui. Tenha paciência nesse vídeo aqui. Quero que você procure comigo também, junto comigo, para você ver que está na tua Bíblia e está na palavra. Efésios 6. Aqui. Glória a Deus. A armadura do cristão. O cristão tem uma armadura aqui. Vamos ler?
Não sei porque dá tanta briga hoje entre as pessoas, que elas não entenderam que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, né? Vamos lá, Efésios 6:10. Para terminar, tornem-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficar firmes contra ciladas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, querido. Não estamos lutando contra seres humanos. Por isso que temos que amar todas as pessoas, querido. Não é contra as pessoas, né? Não é contra as pessoas. Não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Dominam quem? Completamente esse mundo, querido, de escuridão. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá, assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade, olha só, use a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calce com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Elevem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. A palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E ore também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia, portanto orem porque eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Apóstolo Paulo, essa mensagem é para nós também, querido, hoje, né? Veja que a nossa luta não é contra pessoas, querido. Não é contra o teu colega de trabalho, não é contra o teu vizinho, não é contra teus parentes, querido, é contra os poderes espirituais. Por isso que eu disse, o homem natural não entende o espiritual, por isso que muitas vezes as pessoas estão caindo em armadilha de Satanás por causa disso, queridos. Então vamos embora. Tem mais palavra aqui, glória a Deus. 1 João 2:1. Vamos lá. 1 João 2:1. Glórias eu te dou, Jesus. 1 João 2:1 aqui. Glória a Deus. 1 João 2:1, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, querido, é só Jesus. Vamos adiante. Agora,
Vamos para Romanos 6, 11 e 12. Romanos 6, 11 e 12. Romanos 6, 11 e 12. Veja como a gente, a palavra ela é tremenda. Vamos lá, Romanos 6, 11 e 12. Aqui está Romanos 4, 6, 11 e 12. Aqui. 6, 11 e 12. Assim, também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana, querido. Carne, natureza humana. Então, se tu estiver buscando a palavra, se tu estiver buscando discernimento, se tu estiver lendo a palavra, você vai estar alimentando teu espírito. A tua carne não vai prevalecer contra o teu espírito, porque a palavra de Deus diz que é uma luta constante, espírito contra a carne. Quem você alimentar mais vai te governar, querido. Então veja como é importante, né? Então vamos adiante. Agora Gálatas 5. Esse aqui eu vou só... Gálatas 5, 22, 23. Aí, se você quiser ler, você lê. Mas eu quero que você leia aqui Tiago 4, 7. Como é que vencemos o diabo, queridos? Como é que vencemos o diabo? Tiago. Aqui, glória a Deus. Tiago, videozinho 16, vai dar uns 20 minutos, 20 e poucos minutos. Tiago 4, 7. Vamos lá? Aqui, olha só. Como que vamos vencer o diabo? Preste bastante atenção, querido. Portanto, Tiago 4, 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores. Limpe o coração. Limpe o coração. Tá vendo, queridos? Obedeçam a Deus e enfrente o diabo. Obedeça a Deus, querido. Enfrente o diabo. E ele fugirá de vocês. A palavra está dizendo aqui, querido. Mas você tem que obedecer a Deus. Como é que você vai obedecer a Deus se não buscar na palavra dele? Não saber o que ele escreveu para ti. Querido? Querido, então graça e paz, veja como é tremendo, né? Tudo está na palavra dele. Então, aí diz como vencer o diabo. Então vamos adiante aqui também, eu quero ler Romanos 1:16. Romanos 1:16. Glórias eu te dou, Jesus. 1:16, Romanos 1:16, glória a Deus. É bem importante a gente ler a palavra, que é a palavra que nos dá discernimento, nos liberta. Então vamos lá. Romanos 1:16. Romanos 1:16. O poder do Evangelho. Olha o poder do Evangelho, meus queridos, meu querido. Eu sei que talvez ainda não se entregou. Querido, quer dizer, o poder do Evangelho, querido. O Evangelho tem poder, querido. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, querido. Tem poder de curar, de libertar. O Evangelho que é amor, querido. Então vamos lá. Olha só. O Evangelho, o poder do Evangelho.
Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Tá vendo, querido? Por que a gente tem que pregar o Evangelho? Por que você precisa crer no Evangelho? Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Tá aí na tua palavra aí, querido. Romanos 1, 16. Leia aí pra te ver. Quero ler mais um aqui. 20 minutos mas o vídeo é importante, querido. Tenha paciência, pessoal. Tenha paciência que Deus vai falar contigo. Marcos 12, 29 a 31. Aqui. Marcos 12, 29 ao 31. Marcos 12, 19 ao 31. 29 ao 31. Marcos 12, 29 ao 31. Glória a Deus. Então, Jesus respondeu: é este. Escute, povo. Eles perguntaram para Jesus assim, né? Eu vou ler dos começos aqui para você. Marcos 12, 28. O mandamento mais importante. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: olha só, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei de Deus? Que aqui esse mestre da lei perguntou os mandamentos, né, da lei de Moisés. Mas aqui é os mandamentos de hoje, querido. Jesus respondeu. É este. Escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então, não existe, querido. E que amor. Não existe outro mandamento, querido. Pulou esse aqui, tu está fazendo tudo errado. Então, graça e paz, Deus abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo, né? Eu tenho certeza que através da palavra, Deus aqui vai te abrir um leque, vai te abrir um entendimento, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Quando você lê esse vídeo, você ir ler na sua Bíblia aí. Tá todos os versículos, tá tudo dito aí. Então, graça e paz, Deus abençoe a cada um.